muito boa tarde. Bem-vindos à rúbrica da Astrologia da Saber Viver Lisboa TV. E hoje vamos conhecer melhor a obra Diário de uma Astróloga, da autoria de Luísa Azancote. Olá Luísa, boa tarde, como está? Olá, Olá. que bom tê-la aqui Obrigada. na minha casa nova. Nós é que agradecemos a sua hospitalidade e mais esta aceitação da aprovação da entrevista, não é? Para nos receber aqui, para falar da sua obra, que nós, de resto, já tivemos o prazer de conhecer. Luísa, eu sei que é astróloga. Antes de começar a fazer perguntas, eu quero dizer que é dos assuntos que eu mais gosto de falar. Gosto imenso de falar da astrologia. E agora que escrevi este livro, onde escrevi todas as coisas que eu considerava mais importantes, gosto imenso de falar do meu livro. Pronto, e nós gostamos muito de falar consigo porque já fizemos uma entrevista à Luísa já há um ano. A primeira entrevista foi no âmbito, de facto, da apresentação da Aspas, não é? Exatamente, Associação Portuguesa da astrologia. Exato. E dos artigos que procurávamos fazer para a Quatro revista. estações também, quatro estações. Exatamente, para a revista Quatro Estações, que agora até mudou de formato. Tem um formato já mais da revista. Ok. Luísa, eu lembro-me perfeitamente que há um ano, antes de começarmos a falar da sua obra, que foi o que nos trouxe aqui, ainda bem que há obras bonitas que nos fazem viajar e pensar também na forma como nós vivemos, não é? Antes disso, gostaria de dizer, não é? Há cerca de um ano nós tivemos a entrevista e a Luísa falou da revista Quatro Estações e, concretamente, de um trânsito que penso que teria associado Escorpião e Plutão. Não, sim. Para falar da Jihad islâmica. Exatamente. Não é, quer dizer, Escorpião é um signo, Plutão é um planeta. E Plutão e Urano têm estado envolvidos num ângulo. Envolvidos para todos, no céu. Sim. No céu, Claro. portanto, afetando o mundo já há vários anos. Estão numa luta. Plutão é transformação e Urano é mudança. Ok. E, portanto, tudo isto começou com as Primavera Árabe, com a queda do sistema financeiro que não ruiu completamente, mas abanou. Para mim foi pena não ter caído mesmo, mas, quer dizer, tudo isso são grandes movimentações e grandes movimentações de energia em que o mundo, no fundo, está a pedir transformação. Agora, infelizmente, nem toda essa transformação, Plutão, nem toda essa mudança, rebelião, revolta, Urano, toma a melhor forma possível. É incontornável falarmos dos atentados de Paris, não é? Esta semana. E esta é uma delas. Há alguma leitura astrológica possível de se fazer em relação a estes atentados e em relação a outros similares? Há uma leitura astrológica que, no fundo, ainda estamos a viver essas energias, essa energia da mudança, da revolta, da transformação, de uma forma muito, muito negativa. E depois, isto em geral, para todos estes anos, estes últimos anos, se vai prolongar mais um ano ou dois, são planetas lentos em que quando começam a mexer, depois é muito difícil vê-los parar. Sim. Mas depois, em relação a Paris, ainda há um aspecto mais, talvez um bocadinho chocante. Deixe-me contar-lhe uma história. Sim. Estava aqui assim, no outro dia, com uma cliente que tem no seu tema a conjunção Marte-Vênus, que pode significar imensas coisas. E ela perguntou-me, o que é que isso quer dizer? Eu disse, pode ser imensas coisas, porque Marte pode ser conquista, Vênus pode ser amor, pode ser uma pessoa gostar muito da conquista e do amor, pode ser Marte, pode ser sexo, um amor sexual, pode ser Marte o aventureiro, Vênus o romântico, um aventureiro romântico, está a ver? Já estamos na literatura. Exato. Pode ser Marte é a afirmação, Vênus pode ser o compromisso, pode ser afirmação, compromisso, pode ser imensas coisas. Mas pode ser também Marte, lutar, matar, e Vênus em balança, que era o que estava e o que está ainda, é a imagem do prazer. Ai, que horror, ou seja, uma perspectiva hedonista de... Completamente. Porque você repara que todos os atentados foram em sítios onde as pessoas estavam a divertir. Exatamente. Quer que fosse no futebol, porque até era um encontro amigável. Entre França e Alemanha.
Mas era um encontro amigável. Amigável. Portanto, desporto, Marte, Fair amigável, Vênus em balança. Portanto, estas leituras astrológicas podem ser feitas a variedíssimos níveis. Os atentados de Paris estão enquadrados numa perspectiva maior desses planetas lentos, mas os planetas ditos rápidos também revelam qualquer coisa do que aconteceu. Exato. Por isso é possível fazer essa leitura. É completamente possível fazer essa leitura. Tal como fez há um ano sobre os tais os atentados e a Jihad Islâmica. Jihad Islâmica. Que continua, porque nunca ninguém fez nada a não ser bombardeá-los. E o que é que eles respondem? Com mais. Não é? Quer dizer, é só escalar. Nunca se foi ao fundo da questão. Pronto, nós estamos aqui para falar de política. Não. O que eu estou a dizer é que nós conseguimos fazer essa leitura. Porquê é que Paris nos afeta mais que Beirute? Por razões óbvias. Por razões óbvias. Questão de vizinhança, latinos. Quem é que já foi a Paris? Quem é que já percebeu que aquilo é um centro de cultura? Porque Vênus também é cultura, Vênus em balança também é cultura. Portanto, nós estamos a ver esse mundo a quererem ser destruídos. Por ser substituídos por quê? Por nada. Coisas que não nos dizem nada. Portanto, é a angústia que a gente entende. Luísa, era incontornável de facto falar destes atentados e tentar estabelecer algum elo de leitura astrológica, pese embora não tenha sido esse o tema principal, mas seríamos no mínimo robóticas se não abordássemos, não é? Mas tema. Eu gostaria também de abordar outras coisas que estão a passar no mundo. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil, em termos do rompimento de uma barragem, que fez com que um rio cheio de dejetos tóxicos matasse umas pessoas, desapareceram outras, não se sabe ao certo quanto, mas pronto, umas dezenas de pessoas, mas agora 800 mil pessoas ficaram sem água potável. Quer dizer, isto é uma tragédia. Porque, quer dizer, não é bem, então temos água potável, então vou ao supermercado, não é bem assim. Estamos no fundo das Minas Gerais. Portanto, isto é uma tragédia e que também tem uma correspondência astrológica. Porque temos um planeta Saturno que representa a estrutura, portanto, barragem. Exato, sim. Num ângulo difícil, o mesmo ângulo difícil dos 90 graus, com Neptuno, água. Portanto, às vezes isto pode ficar, esta tradução dos eventos que nos afligem para a astrologia, ficam com símbolos muito óbvios. Saturno, barragem, interesses estabelecidos, em firmas, e depois vem a água e diz, desculpa lá, vais ser varrido aqui para fora. Portanto, há formas de se fazer essa ligação. Exatamente. Pronto, mas isto são leituras do que nós chamamos a astrologia mundana. Aquela que afeta todos. É macro, podemos chamar macro, assim. Não é macro, nós chamamos mundana, não da caras, não é? Mundana do mundo. Uma questão mais global. Do mais global, que afeta toda a gente e que depois se manifesta em Paris, neste caso, infelizmente no Vale do Rio Doce, e como nós não somos bruxos, não sabemos exatamente onde é que se manifestará mais. Claro. Mas quando sucede ou quando ocorre algo, a astrologia pode interpretar com ferramentas próprias. Portanto, faz uma carta, como por exemplo esta que é a carta... Eu diria à minha câmara, por favor. Pronto, esta é a carta do rompimento da barragem. Okay. E a carta de Paris também aqui está, onde a gente vê a conjunção, estou aqui a assinalar, sim, Marte e Vênus, está a ver? Estou aqui a assinalar a conjunção Marte-Vênus, e depois que é o aspecto de matar o prazer do que ir acabar com as pessoas que estão felizes, porque quem estava num café estava feliz, quem estava num concerto, os seus amigos, os seus namorados, tudo. Familiares. Sim, quer dizer, famílias. E depois temos aqui esta quadratura, que são 90 graus, entre o tal planeta, que significa revolução, com o que significa transformação. O que dá uma grande confusão e explosão
Quadraturas são problemas, não é? Quadraturas são tensões. Tensões, não é? Tensões que têm que ser resolvidas. E enquanto não são resolvidas, Pois. temos estas manifestações, infelizmente. Portanto, Carl Jung disse Sim. que compreender astrologicamente estas coisas não nos livra delas, mas pelo menos dá-nos uma visão para dentro do problema, não é? do porquê. Ou para ver o cerne, não é? Da questão. Da questão. Exatamente. Mas é que importa, de facto, as pessoas lá em casa também perceberem, pela enésima vez, que a astrologia não é não é fazer horóscopos. A astrologia, enquanto área do saber, é uma astrologia analítica com base em factos que não são do INE, mas são factos da vida e que são lidos com ferramentas próprias. Portanto, vale a pena. E a sua obra, agora fazendo a ponte para a sua obra. A sua obra vem na senda de vivências pessoais, mas também da aplicação do seu saber em astrologia. Exatamente. O que é que eu O que é que quis, nos pode dizer? o que é que eu quis com o meu livro? E foi trazer a astrologia para a experiência de todos, esperando que alguém se reveja nas histórias que eu conto. Que já está a suceder, pelo que nos contou há pouco. Exatamente. Está a suceder porque de vez em quando tenho um e-mail ou uma mensagem no Facebook, uma leitora a dizer não encontrei diário nenhum. Encontrei foi uma vida fantástica com umas vivências que me divertiram muito e onde eu me reconheci no capítulo tal e tal. Correspondente a um signo. Correspondente a um signo, a um arquétipo, ou a uma determinada vivência que lhe lembrou a dele, como é que dele ou dela, como é que ela foi vivida, quer dizer, porque eu no livro revelo muito da minha vida, conto muitas coisas. É um diário de uma. Isto é que é um diário. E penso que as pessoas que estão muito embrenhadas na obra e a reconhecer-se também. E a reconhecer-se, acham graça e sentem a necessidade de comunicar isso. E portanto está muito feliz, estava também a comentar que estava muito feliz com esse feedback, não é? Estou muito satisfeita. Então uma escritora, eu acho que acaba por ser fundamental essa eu não sei se me vejo, Daniela, não sei se me vejo ainda bem como escritora. Isso não sei. Eu senti essa necessidade de comunicar, de partilhar o que sei em termos de astrologia. E das suas vivências em relação também? Em relação a elas. E, portanto, umas coisas mais anedóticas, outras mais sérias. E poder partilhá-las todas. Não é e uma das que eu partilho também é trágica, que foi o outro ataque terrorista do 11 de setembro, porque eu estava nessa altura a viver na América. Portanto, passou-se ali, quilómetros. Exato, e portanto todas as suas vivências acabam por ter também um cunho de análise astrológica. Exatamente. Coisa... Todas elas têm, desde as mais banais, a ver com netos. Exato, sim, também vimos, também eu li a obra. Também viu, não é? Portanto, as coisas da vida a ver com os netos, pronto. E netos netos de vários signos, a maneira como eles vivenciam o cerne dos seus signos. Dos seus signos, como é que eles vivenciam o arquétipo, exato. A mania da perfeição de uns, não sei se há uma história que eu não sei se conta essa história. Há algumas histórias relacionadas com os gêmeos, com os chamados gêmeos. Gêmeos, exatamente. Eu li com atenção. Tenho uma história muito engraçada. Sim. Que eu tenho a impressão que não contei no livro. Eu tenho um neto que tem Mercúrio, que é o signo, o planeta da comunicação e quando são muito pequeninos, da aprendizagem, quando estão por ali a gatinhar. Claro. E este meu neto tem Mercúrio em Virgem e estava por ali a gatinhar e tinha uma série de brinquedos de muitas cores e o miúdo não queria saber nada dos brinquedos de muitas cores. E foi até à parte de trás de uma cadeira que estava presa com um parafuso de madeira e puxava o parafuso, tirava o parafuso e não sei o quê. E o pai dele, meu filho, comentava: esta criança, o que esta criança tem? Se calhar é estúpida, tem os brinquedos. Não, esta criança tem Mercúrio em Virgem, que gosta de ver o detalhe e pergunta-se naquele cérebrozinho ainda em desenvolvimento para que é que isto serve. Agora, o caminhonetezinho de plástico amarelo ele já sabe para que é banal. Portanto, isto ajuda, este género de histórias ajudam também os pais a compreenderem os filhos. Esperemos que os namorados a compreenderem as namoradas por aí fora. Enfim, as pessoas dentro dos relacionamentos. Muito práticos, ou seja, da leitura, por exemplo, eu também
Por acaso eu tenho tido sorte porque, por acaso, a minha câmara, que é uma boa amiga, também estuda astrologia e vai-me explicando também certas coisas. Mas, por exemplo, para quem esteja totalmente a zero, eu acho que o livro educa muito para a astrologia. E para pessoas que já saibam algo, também vem enriquecer muito, muito. Exatamente. Com esses exemplos práticos. Ainda ontem me disse um colega meu que recomenda o livro aos seus estudantes para terem um vocabulário e umas experiências para além daquelas que vêm nos livros, que são sempre as mesmas palavras, que as pessoas acabam por decorar e depois além da técnica. E depois não as aplicam nas coisas do dia a dia. Livros como o seu, livros como encontramos por aí também, não só ao nível do romance, até mesmo lusófono, livros que consigam cativar desde o início. Eu consigo ir da página 2 ou 3 até ao final sem passar nada. E com o seu livro, não querendo estar a bajular, mas com o seu livro, em 2 dias... Mas sabe que não foi a única que me disse isso. Foi. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é videojornalista freelance em Nova Iorque. E que é a minha cliente. Sim. E a quem eu enviei o livro. E o e-mail dela Sim. era... Eu julguei que ia ler o meu signo e o do meu namorado. Mas li o livro todo. Pronto, era aí. Pronto. Porquê? Porque consegue cativar. Ou seja, não é um livro muito técnico, é um livro vivenciado, mas que vai educando para a astrologia. A boa astrologia, ou seja, a astrologia, pronto, enquanto área do saber, é isso. É uma área recorre a várias ciências. Exatamente, porque muitas vezes há sempre uma grande discussão. O que é? O que é um mistério. O que é ciência? Exato. Portanto, esta sua expressão, área do saber... Eu, por acaso, trouxe da sociologia. Um abraço a todos os sociólogos que estão em Portugal e no mundo. Pois, mas eu acho que é uma área cada vez mais abrangente. Nós temos cada vez necessidade... De comunicar também o que é a astrologia, não é? O que é a astrologia e como é que ela se pode ser utilizada em variedíssimas experiências. Exato. Por exemplo, eu sábado, sem estar a querer fazer publicidade, Sim. eu vou a um encontro com psicólogos todos da parte transpessoal, que estão a analisar os fenómenos, aquela quase morte, aquelas experiências super místicas, em que se discute, são psicóticos ou estamos perante uma espiritualidade paranormais. Exatamente, em que nós na astrologia podemos dar um contributo. Portanto, o meu desejo para já era dar, como vocês educar para a saúde, educar para a saúde não, educar para a astrologia e também para a astrologia, mas também o meu desejo que isto abrisse portas para que as outras áreas do saber pudessem comunicar com a astrologia, para nós nos podermos enriquecer e vivenciar um todo pluridisciplinar, que era muitíssimo mais interessante. E útil para a leitura da sociedade. Não é? Exatamente, que beneficia provavelmente todos. Não querem tomar o lugar de ninguém, nada de golpes de Estado intelectuais. Não sou melhor que tu. Não, chega para lá, não. Simplesmente é dar um aporte e dar um contributo a partir da leitura astrológica, não é? Tu lês assim, eu leio assim, X lê assim, Y lê assim, e talvez a gente possa ajudar muito melhor com a convergência a pessoa que se encontra, ou a situação que se encontra ali no meio. Está a ver? Pronto, educar para a astrologia é de facto também fundamental. Falando da educação para a astrologia, que o livro também permite, queria lhe perguntar, há um aspecto muito interessante e que, pronto, creio que a Luísa fez de uma forma mesmo ímpar e muito interessante, que foi a ideia que, pelo menos enquanto leitora, fiquei com aquela ideia que a Luísa, ao longo da sua vida e dos países por onde passou, não é? Ficou sempre, ou seja, aplicou a astrologia às suas vivências, mas também viveu, digamos assim, cada signo ao longo da sua vida. Fiquei com a ideia que teve vários episódios que lhe permitiram viver ou pelo menos algumas características de cada signo. É uma falácia ou aconteceu algo parecido? Ou fui eu que interpretei mal? Pode dizer a verdade, se interpretei mal. Isso seria um elogio fantástico. Porque a ideia, quando nós temos um mapa, nós temos o nosso mapa natal. O nosso mapa natal tem os planetas todos, tem os signos todos.
Sim. E nós passamos uma grande parte da vida a lutar por umas facetas da nossa personalidade representadas por uns planetas contra outras. Portanto, não é fácil gerir. Não é fácil gerir tudo. Sim. Todos nós estamos muito mais à vontade em exprimir determinados planetas, em exprimir determinadas características de personalidade do que outras. Estamos muito mais à vontade em situações deste género, por exemplo. Por exemplo, completamente à vontade. Quem é jornalista aqui? Mas, por exemplo, Exato. todos nós, olhando para um determinado planetóide que agora andamos a estudar, que é Quiron, Sim. a casa onde está Quiron normalmente explica ou relata umas vivências ou umas experiências com as quais nós estamos completamente confortáveis. O meu Quiron, por exemplo, eu não quis falar de Quiron porque já era muito complicado e ficava muito técnico. Exato. Mas, por exemplo, Quiron, na casa 11, eu nunca estou completamente à vontade dentro de grupos. Eu nunca me sinto completamente à vontade. Está a brincar, não podemos acreditar. Não, nunca me sinto completamente. Sinto-me muito à vontade quando conheço as pessoas todas, sim, mas dentro do chamado grupo, da chamada associação, penso que me identifico e depois o grupo bate-me à porta e diz: afinal, não te identificas com isso mesmo. Mas é uma opção própria. Digamos que não se integra por opção ou porque não. Porque acontece sempre qualquer coisa. Equivocou-se em relação à tal identificação com o grupo. É uma questão de identificação com o grupo. Exatamente. Afinal, não me identifico com coisa nenhuma. Eu gostaria de me identificar. Está assim aquela espécie daquela feridazinha que eu gostaria de sarar, mas sempre que me aproximo de um grupo, tenho uma experiência que me lembra: olha, já sabes que isto vai ser inconfortável. Não quero. E, portanto, é uma parte da minha vida, sim, representada na carta, com a qual eu tenho que lidar sempre com umas luvinhas. Todos nós temos os nossos telhados de vidro, digamos exatamente, assim. Exatamente. Há tal questão. Por isso, tentar viver tudo às vezes é um bocadinho complicado. Mas, pronto, assim as vivências em Roma, noutras cidades de países do mundo, não é? Vários países, alguns pormenores que, por exemplo, Roma, eu lembro-me perfeitamente que quer a Luísa, quer o seu esposo, há lá pormenores na obra que lembro que tiveram, digamos, um revivalismo do romantismo inicial, da vossa relação. Exatamente, porque Roma é muito romântico. Associou muito também, acho que foi a Touro, não é? Sim. Muito a Touro. Ao prazer. Os italianos adoram comer. Vocês sabem isso? Sim. Ao prazer das coisas boas. Os prazeres de Touro, não é? Os prazeres da carne. Exato. Mas lembro-me, pronto, eu de facto não me lembro de tudo, mas lembro-me que está lá uma frase em que, uma frase que diz o seguinte: fiquei maravilhada quando vi que o meu marido trazia um ramo de flores. Exatamente, porque tanto touro, porque o meu marido é um ótimo marido, mas não é nada romântico. E não é touro, ele é... Não é aquário. Balança. Aquário. Okay. Não tem uma... Não tem uma ponta... Mas o ambiente sensibilizou. Não ficou imune ao ambiente. Mas pode-se... Sim, as pessoas absorvem energias. Mas está-se a falar em astrocartografia, verdade? A astrocartografia. A gente muda para um local. Eu não sequer sei se é astrocartografia. É vida, eu só sei que Roma é tão romântico que ele apanhou um bocadinho dessa gripe. Mas é associado a Touro, não a Balança. Como balança não, foi regido por Vênus e tal. Muito bem. Não, eu tenho aprendido até... Touro e Balança. Tenho aprendido com a minha câmara. Está ali, já... Ela é estudante de terceiro ano de astrologia, a minha câmara, então tudo o que eu vou... Quer dizer, aprendo com as astrólogas e depois aprendo também com ela. Treina com ela. De facto, Vênus rege as duas coisas. Mas, por exemplo, Balança é um signo mais civilizado, de ideias, mais civilizado. É ar, não é? É arte, é o compromisso, é arte, é o compromisso. O Touro é mais o terra a terra. É o terra a terra. É o que me falta a mim. Os recursos
Exato. Os recursos, nomeadamente a comida. A simplicidade, não é? A simplicidade no prazer. A simplicidade hedonística, no fundo, não é? Sim. E os italianos, quer dizer, para eles, uma boa comida simples é ótimo, não é preciso ter o requinte da chamada cozinha francesa. Gourmet. Está a ver? Gourmet com mais elaborada, requinte, que isso é balaça. Está a ver? Paris. A comida italiana, não digo que não tenha requinte, mas é baseada em ingredientes excelentes. Para abrir o apetite, é sempre bom. Luísa, em relação a um conceito muito interessante que pode vir agora à tona em relação à análise da sua obra, a questão da sincronia. A sincronia fez sempre sentido enquanto esteve a vivenciar e a escrever esta obra? A sincronia é eu faço assim quando nós temos um acontecimento que reflete e coincide e que reflete o que está a passar. Portanto, está integrado com... E isso leva já à análise da minha carta pessoal. Pronto. Também íamos abordar. Pronto, mas agora com essa pergunta que eu vou direta a esse assunto. Sim, fala. Eu saí de Portugal com Plutão em trânsito. Plutão, trânsito muito lento, porque são 248 anos que dá uma volta, numa zona da minha carta muito sensível, que para os que sabem astrologia é o meio do céu. Portanto, Plutão transitava ao meio do céu quando eu saí de Portugal. Voltei a casar, saí de Portugal e estávamos em 1986. Quantos anos tinha? Em 36, não era tão jovem assim. E saí de Portugal. Plutão faz as suas coisinhas, Plutão é a transformação, transformação profunda, e quando Plutão passa no ascendente, que é outra vez um ponto muito importante da carta, nós regressamos a Portugal. E eu sinto uma enorme necessidade, não só de me transformar como pessoa. E começo a procura e começo a pensar onde é que estão as áreas em que eu posso... O que é que isto quer dizer para mim? Sim. E se nós nos abrirmos ao universo e começarmos a interpretar essas pequeninas sincronias, o universo, que é muito nosso amigo, dá-nos umas indicações. Porque por muito boa astróloga que eu seja, às vezes o universo pode ter intenções para nós contrárias à sua... que nós não sabemos. Não sei se são contrárias, mas não sabemos. Portanto, sincronia tem a ver com convergência de energias, no fundo. Tem, exatamente, em que convergem interiormente e exteriormente. Macro. Portanto, no meio disto tudo, um amigo meu desafia-me para escrever no blog dele, eu começo a sentir mais confiança em poder escrever. Adeus ao teu regresso, não é? Era, exatamente. Nós temos aqui uma memória de elefante. E depois, já mais habituada a escrever, eu penso, agora, a transformação como pessoa, ser vista por outros como escritora, como você disse. Pronto, estou a ver que não gostou de... Gostei imenso. Pronto. Acho um elogio. Sim. Talvez seja uma boa ideia. Sim. E pronto. Portanto, nesse aspecto houve uma sincronia. Sim, a tal sincronia. Exatamente, a tal sincronia. Exatamente. Paralelamente, com Plutão no ascendente, sendo o ascendente a cara que nós mostramos ao mundo, eu fartei-me de ter problemas de pele, porque Plutão é transformação. Isto é um nível completamente básico. Está a ver? Mas esses problemas de pele teriam a ver com essa mudança... Com a sincronia do que estava a passar. Com Saturno, com Plutão. Com Plutão é a transformação. Sim. Pequenos quistos enterrados que rebentavam. Mas depois passou. Está quase a passar. Depois passou, exatamente, depois plantou. Mas, portanto, a sincronia pode-se revelar a variedíssimos níveis. Eu dou-lhe este exemplo da pele, que não escrevi no livro, porque era ridículo, mas isto é tão simples. Transformação, em termos Plutão, transformação, em termos de desenterrar o que está enterrado, trazer ao de cima o que está lá no fundo, e ascendente, a cara que nós mostramos ao mundo. Luísa, há
passando para outro microtema dentro Sim. da obra, queria lhe perguntar uma coisa. Há lá um capítulo que fala de Neptuno. Sim. Pronto, já falamos há bocadinho, não é? Mas por razões, Sim. por razões menos boas, Menos não é? boas da barragem, pois. Exato, mas neste caso é uma questão saudosista, não é? Está ligado ao nosso fado, está ligado à Exato. Amália, ao marceneiro, ao fado em geral e à energia da nossa fantástica Lisboa. Eu queria ouvi-lo, eu adorei esse capítulo, não sei se tem Eu a ver adorei com... escrevê-lo. Pronto. Pronto, é assim, eu para mim aquilo fazia todo o sentido, faz todo o sentido. Eu nasci perto de Lisboa e quando ia à Baixa e quando ia a Lisboa eu sentia tudo, ou mais ou menos tudo o que a Luísa descreveu. Sim. Só que à luz da astrologia e de Neptuno, e eu nunca entendi bem porque é que eu senti, porque é que eu mergulhava nas emoções. Quando era miúda eu não entendia porque a parte racional não estava tão desenvolvida e eu sentia-me mergulhada em água. E foi muito caricato e muito estranha a vivência desse capítulo. E eu gostava muito de ouvir sobre isso, até porque nós somos Saber Viver Lisboa TV. Neptuno e Lisboa. Neptuno e Lisboa. É Neptuno, não é? Não enganei. É Neptuno e Peixes, quer dizer. Exato, Neptuno e Peixes, sim. Neptuno como regente do. Ok, Peixe, não é? Peixes. Sim, são duas energias de transcendência. Ok. Vamos lá, é o último signo, é o planeta Neptuno, o rei do mar, é o planeta da imensidão, Lisboa está ao lado da água, Exatamente. mas depois isto seria uma análise assim simplista. Sim. E depois eu começo a falar do mistério do nome de Lisboa. Sim. Porque também. Olicipo, também. Olicipo, não sei o quê. Aí já vai o mistério. Exato. Depois, porquê que Lisboa é conhecido? O que é que Lisboa. O que é que nós temos de muito específico? Sim. Há a questão da luz. Toda a gente diz que Lisboa tem uma luz absolutamente A luz fabulosa. de Lisboa, que está ali no Torreão Poente. Sim. Está a ser uma exposição. Na exposição, a luz de Lisboa que é magnífico, mas a luz de Lisboa não tem forma. Quer dizer, não é uma coisa estruturada, não é uma coisa saturnina. A luz espalha-se. Sim. Espalha-se como Neptuno, não é? Não é só a Há essa água. convergência também entre a luz e o Neptuno. O Neptuno, quer dizer, e as pessoas interpretam e deixam. Há lugar para a imaginação. Portanto, tudo isso tem a ver com Lisboa. Depois há a questão da saudade. A saudade é aquela coisa indefinida que é muito difícil de explicar a tão aos estrangeiros, de perceber. Mas sente-se. Sente-se. Ao deambular. Sente-se que Lisboa pode ser um bocadinho preconceituoso estar a dizer, mas há cidades com alma e há cidades sem alma. Sim. E a gente em Lisboa sente Não uma há cidade. falta de alma. Não há falta de alma. Exato. E isso também, e a alma, a gente também não pode definir alma, não é? Também é um conceito de transcendência. Então, mas também ligado também a Neptuno. A Neptuno, exatamente. Exato. Eu achei que para acabar o livro, e agora quando eu fizer a edição americana, tenho andado às voltas porque como é que eu explico estas coisas em inglês, não é? Pronto, não, se calhar não explico. Até porque é difícil definir saudade, sempre foi um desafio, não é? Tentar. Acho que é difícil. É para outras línguas. Sim, é difícil. E se calhar não percebem. De maneira que ainda é uma coisa que eu tenho estado a pensar se não iria para outra coisa mais internacional, Sim. que é, por exemplo, o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, que é uma figura internacional muito conhecida, que também tem essa coisa, 100 anos, uma imensidão. Sim, também pode ser estabelecido esse paralelismo a título de... Mas a mim interessou-me mais explorar. Como boa portuguesa. Como boa portuguesa, regressada às origens. Está a enraizar agora. Regressada às origens, explorar este lado que eu acho que às vezes nós menosprezamos. O que temos. O que temos. Quer dizer, nós menosprezamos porque não é o que os alemães têm, porque não é o que não sei quem tem. Tá bem, mas é o que nós temos. Exatamente, devíamos valorizar mais o que temos. O que devíamos valorizar, eu acho que agora estamos no bom caminho e estamos a começar a perceber que não nos podemos guiar pela valorização dos outros, mas que é uma coisa boa. Espero que a gente não se desvie aqui no caminho. Mas eu também gostei muito de escrever esse capítulo, de aprofundar as coisas do fado
e de perceber que para ser um grande intérprete de fado tem que ter o lado neptuniano e peixe para conseguir transmitir os dois. Mália e o marceneiro. Sim. Era um peixe, não é? Não, o marceneiro era balança. não, é peixe, não, peixe, e a Mália tinha um grande trígono de água. Pronto, água, tudo de Sabia água. que estava relacionado. Mas depois, para poderem ser os intérpretes que gostam do aplauso, têm que ter muito leão. Porque o leão é o... Que é para performance. Para a performance, para o show. Mas também quem tem só leão também não vai. Quem tem só o leão andas a pavonear, não é como um leão, tica, de um lado para o outro, mas depois não há alma por trás. E eles tinham. Ambos tinham. Não, mas está muito engraçado. Eu falei nessa altura... É um dos últimos capítulos. Eu falei nessa altura até com o neto do Alfredo Marcenário. Porque havia umas grandes... Gostei de uma letra, não é? Eu lembro que tinha uma letra ao livro. Isso foi os dois, Marcenário e Amália, que se juntaram uma vez e fizeram o fado juntos. Exato. Que toda a gente conhece. Se quiser cantar, esteja à vontade. Eu não posso. Também não. Eu estou comprometida. Mas toda a gente conhece a Estranha Forma de Vida. Sim. É um fado mítico. Sim. Não é? A Amália escreveu a letra e o marceneiro compôs a música. Sim. E que tem inspirado os mais jovens. Até o Camané fala muito numa música, não sei se era essa, que foi criada por ambos, não é? E falando em sincronia... Sim. Este fado foi gravado em 62. Sim. E o grau de peixe que é comum a eles dois, ao termo estava a ser acionado, estava a ser bafejado, digamos, por Júpiter, que os leva mais longe. Portanto, isto é lindo em termos sincrónicos, em termos de nos terem deixado uma obra que ainda de hoje em dia ímpar, não é? Claro. E que revela, não é preciso saber astrologia para sentir, não é preciso pensar, basta sentir Neptuno e o arquétipo de peixe. Mas há muita essa convergência entre coração e razão quando se lê as suas palavras na sua obra, porque é uma obra didática sem ter essa pretensão, não é? E isso é muito interessante, porque nota-se... não me deu uma única vontade de adormecer quando estava com o livro. Bom, mas isso vem do lado de Gêmeos. Isso vem do lado de Muito Gêmeos. interessante. Os Gêmeos, as coisas que é geminiana. Eu sou super geminiana. Com ascendente... Capricórnio. Mas eu sou muito geminiana, tenho Sol, Lua e Mercúrio em Gêmeos. É quase tudo em Gêmeos, não é? São três... Eu sou muito geminiana. Mas pode ser considerada típica, geminiana típica, ou é um pouco errado dizer isso? Não há signos típicos. Porque a gente tem sempre qualquer outra coisa. Mas digamos que eu tenho muita energia geminiana. Porque o planeta de Gêmeos é Mercúrio, está em Gêmeos. E depois os outros dois aspectos da personalidade mais principais são o Sol e a Lua, também estão em Gêmeos. Mas tem outras coisas. Bastante geminiana. E o grande medo dos Gêmeos... Qual é? É aborrecer-se. Portanto, imagino que eu estava a escrever umas coisas chatíssimas, aborrecia-me a mim própria. Portanto, eu tinha que me divertir a mim própria ao escrever. Mas é que para mim, escrever tem que ser divertido. Claro. E continua. Neste momento, eu sei, já nos vai falar do momento presente. Não. O momento presente é um momento presente marcado aqui com o enraizamento, com um certo enraizamento aqui em planetas Terra. Eu não consigo explicar bem, mas o trânsito atual, ou os trânsitos presentes, têm a ver, mostram ou revelam esse enraizamento aqui com a nova casa, com o regresso definitivo a Portugal. Que leitura é que é possível fazer do seu momento assim? Quando Plutão está a fazer esses trânsitos fantásticos, enormes, que se prolongam, sobrepõe-se a qualquer outro trânsito. E nós somos dois, quer dizer, o meu marido e eu, isto é uma decisão comum. Mas estão em convergência. Estamos em convergência. Que é fundamental. E a questão de fazermos uma casa, nós já tivemos várias casas juntos, alugadas, compradas, vendidas, portanto tem sido uma
uma reviravolta. E nós, esta casa reflete mais a nossa carta, em conjunto, que tem uma Lua-Urano, Lua representante casa, Urano representante inconvencional. Portanto, não reflete tanto A questão mais terreno, estamos mais enraizadas, reflete mais a inconvencionalidade desta casa, como você viu. Como vimos. Tem rampas já preparadas para a terceira idade, é Claro, construída claro. para dentro e não para fora. Claro, claro. E, portanto, não é tanto o enraizamento, porque eu duvido que a gente possamos pensar em enraizar. Porque apesar de nós estarmos ambos reformados, continuamos a trabalhar e superativos. Portanto, nós não temos essa noção do enraizamento, mas sim vamos construir qualquer coisa que não é convencional. Claro, e acho muito bem. E divertir-nos aqui. Claro. Portanto, não se vê o enraizamento porque na realidade não há. Não é essa perspectiva do enraizamento. Exatamente. Portanto, um regresso a Portugal definitivo não pode não corresponder propriamente a um enraizamento. Não tem que Exatamente. ser. Apesar de permanecerem cá. Sim, porque depois deste esforço e isso não, tudo... Mas é interessante perceber, até mesmo para pessoas que não percebam muito a astrologia, ou que percebam o mínimo, que terra é enraizar, ou não sei o quê e tal. Porque há muito aquela coisa, pelo menos a mim já me disseram muitas vezes que o meu problema era não estar enraizado. E depois eu fico assim, então, mas é suposto a pessoa ter que enraizar. Eu acho que no meu caso também não tenho que enraizar propriamente, não quer dizer que tenha que andar sempre no mundo da lua, não é? Acho que as pessoas têm que andar no mundo para o qual são feitas. Há pessoas que se não enraizam, quer dizer, se não enraizam, passam-se, não é? Há pessoas que se enraizam, passam-se, porque o que precisam é... Liberdade, expansão. Expansão. E pelo menos estarem movimento, ou acharem que estão com as vasas cortadas e ficam... Então, movimento, novidade. Exatamente. Não tem que ser paradoxal. Ou seja, a pessoa pode ter estabilidade na vida, mas estar em expansão. Pode. Isso depois é uma gestão entre a sua necessidade de segurança e a necessidade de expansão e a necessidade de expansão e novidade. Ora, fica aí um ensinamento importante. Todos nós temos uma necessidade de segurança. Há as pessoas que têm muitas coisas em touro, lua em touro, o ascendente em touro, têm uma maior necessidade de segurança. E portanto, é uma obsessão, não é? E a pessoa ter dificuldade em mudar um padrão que já não a satisfaz. E estou a dizer isto por causa de algumas telespectadores que possam ter... Sim. Não, pode-se tornar não só obsessivo, um obstáculo, um impedimento total à mudança. Quer dizer, eu vou resistir, eu vou ficar aqui... Por causa de uma questão de estabilidade ou segurança, quando as coisas não têm que ser mutuamente exclusivas, não é? Exatamente. Uma coisa não invalida... E você vê muito isso a nível... conjugal, se calhar. Exatamente. Não sou casada. A segurança, e portanto eu queria mudar, mas não posso, não quero, não mudo, tenho medo de abanar o sistema. Quer dizer, isso nota-se muito. E depois a vontade de fazer mais, de ir mais longe. Que ainda tem também. A gente não para, as pessoas não param, querem sempre conquistar outra coisa, porque senão não ficam satisfeitos. Mas isso é de Gêmeos e de Aquário. Eu sei que vocês, a Luísa e o seu esposo são, portanto, a Luísa é Gêmeos e o seu esposo é Aquário. São signos, nós temos muito ar. Sim. Mas é bom então, ou seja, mesmos elementos entendem-se. Sim, quer dizer, podemos falar e discutir e trocar ideias e isso tudo. Que é fundamental para vós, não é? Para nós é. Não é só a química de casal, pronto, é aquelas... Para nós tem sido importante, este lado intelectual tem sido importante. Sim. Para outras pessoas pode não ser. Isto depende das pessoas. Depende das pessoas, quer dizer... para outras pessoas há outras coisas que são mais importantes. Sim, sexo, por exemplo. Os sentidos, não é? Química sexual. Química sexual, não quer dizer que para nós também não seja importante, claro. Mas vamos valorizar... Mas há prioridade. Normalmente, para a sintonia intelectual é a creme de la creme. Exatamente. Para ter noções que venho aprendendo, obrigada. Exatamente. Enquanto que, por exemplo, casais de água, e nós conhecemos vários, temos vários amigos com casais de água, é muito mais a nível emocional. A fusão emocional, quer dizer, sente um, sente outro,
Um está doente, o outro fica logo doente. Um abraço também para os casais, água, sem Sim. qualquer tipo de... Pronto, quer dizer. Todos têm a sua maneira, não é? De vivenciar. Os casais muito touros estão normalmente no fim da vida Eles não muito andem à gordos. tourada. Não estão normalmente. A tourada, teimosia, aquela teimosia, não é? Estão normalmente muito gordinhos. Ah, A comer muito bem, a gostar muito dos seus chouricinhos e das suas coisas. mas com uma roupa condicente e Sim. Sim. E numas casas bem firmes, com boa estrutura, boa estrutura. Quer dizer, nunca com coisas IKEA, Deus me livre. Tem Não, que ser bom coisas, gosto, bom gosto. tem que ser sólidas, que durem. Claro. Sim, pronto, isso é... E Exatamente. não estou de maneira nenhuma a Não. dizer mal das coisas Não. IKEA. Não, nada disso. Simplesmente é para dizer que todos somos diferentes. E todos somos Porém diferentes. complementares, não é? E o mundo fica melhor quando nós aceitamos quem somos. Pois, porque às vezes as pessoas enganam-se a si próprias, não é? Às vezes não se enganam, quer dizer, têm forças culturais, forças familiares Que as inibem. que as inibem, quer dizer... Mas aí a consulta astrológica pode ajudar, não é? Pode. Porque podem ser aspectos inconscientes. Que a A pessoa maior não... parte das vezes são umas vozinhas que as pessoas não querem ouvir. Se chama isso inconsciente, e se calhar é. Às vezes as pessoas sentem isso. E isso vejo nas consultas, às vezes até Sim. de pessoas mais velhas, já com 40 e muitos, 50, que ainda estão a obedecer à voz da mãe quando elas tinham 12 anos, Ficou inculcado. que ficou inculcado. E para se libertar, então, é Mais difícil. Já fizeram um erro ou dois, normalmente, e depois aparecem aqui. bolas. Não, mas a leitura astrológica pode dar pelo menos uma ajuda no sentido dessa Para dar um diagnóstico. Depois a pessoa consciencialização, não é? pega nessa consciencialização e ou lhe chega ou vai procurar um terapeuta, não é? Sim, a psicoterapia. Sempre com era o que eu psicoterapia. ia perguntar. Pois. Nós não somos. Claro. Nós podemos fazer um diagnóstico e ajudar a pôr o dedo na ferida, mas depois o curar a ferida, Já é diferente. a pessoa pode fazê-la sozinha ou então precisa de ir procurar outra ajuda. Como é que perspectiva o encarar da astrologia nos próximos anos por parte do público em geral em Portugal? Tal como eu escrevi o livro, e eu vejo uma geração de astrólogos que agora estão à volta dos 40 anos, já... Tipo João Medeiros, por exemplo, não é? Sim, Se calhar ele não tem 40 e tal, mas pronto, está mais ou menos. tem. Mas quer dizer, eu vejo uma geração de astrólogos dessa geração. Eu vejo o meu colega Jorge Lancinha, vejo a Presidente da Aspas, a Isabel Guimarães, e vejo outras pessoas com quem eu me vou cruzando, já com uma excelente formação e através das redes sociais a serem mais conhecidas. Exato. E Pela boa astrologia. e não pelo horóscopo. E não pelo sei de quem. horóscopo. Sim. Que disse que eu estava ao dia que eu ia encontrar o príncipe encantado. Não. Esse dia não existe. Ou que está mal Pronto. da vesícula, ou uma coisa assim. Vejo essa nova geração de astrólogos que já A chegar junto, não é? a chegar mais longe. Concretamente, a Isabel Guimarães, por ter fundado a Aspas, no ano passado criou aquele dinamismo todo com o Congresso Luso-Brasileiro. Primeiro simpósio, sim. Para o primeiro simpósio, e agora já está a ser organizado para 2017 um internacional, que é trazer cá ingleses, americanos, venezuelanos, conhecidos. Portanto, tudo isto vai impulsionar A literacia e a maior abertura das pessoas à verdadeira astrologia. a uma astrologia saudável, a uma astrologia positiva, e não uma astrologia que torna as pessoas dependentes do que o astrólogo vai dizer. E vai trazer uma lufada de dar puro o número de webinars gratuitos e de baixo custo do estrangeiro, porque as pessoas estão todas mais ligadas. E isso vai beneficiar imenso a astrologia, que na altura em que eu fui embora de Portugal estava muito limitada a 2 ou 3 pessoas. Portanto, eu vejo coisas ótimas para a astrologia em Portugal, ótimas. E a sua obra também veio, quer dizer, foi um efeito colateral, mas no fundo a sua obra também vem no sentido de uma maior abertura ao que é de facto a astrologia, não é? Sim, por isso mesmo é que a editora
temas e debates. Do Círculo de Leitores Bertrand. Bertrand, temas e debates, não é? Mas, sobretudo, a editora pegou neste livro e aceitou publicá-lo. A editora Guilhermina Gomes. Gomes, exatamente. A Guilhermina Gomes aceitou publicá-lo na Temas e Debates, que se for ver os livros que eles publicam, de ensaios, filosofia política, etc., e publica inclusivamente o grande cientista português que vive na América e trabalha na mesma António Damasio, não é? Portanto, ser publicada na mesma coleção que António Damasio, e, não estou de forma nenhuma a comparar, mas considero isso um aval do meu trabalho. Claro. Sério. E merecido. Luísa, o que lhe apraz dizer para fecharmos esta belíssima entrevista, que começou de uma forma, não é? Abordando a questão dos atentados e tal, mas que termina desta forma tão fantástica e bonita, falando aqui da sua obra. O que lhe apraz dizer para fechar esta entrevista sobre o diário de uma astróloga? O que é que sentiu quando viu os livros? Fiquei muito orgulhosa, fiquei muito satisfeita, muito orgulhosa, porque mesmo que a gente já saiba imensas coisas, tenho estudado imensas filosofias, fica aquele provérbiozinho, aquele dizer português, para uma vida ser completa é preciso ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas é português, eu pensava que não era nacional. Não sei, é português. Eu não sei se é português, mas sempre ouvi dizer isto, contado por toda a gente lá em casa. Se é português ou não, sim, é conhecido esse provérbio. E de facto o livro é que faltava, plantar uma árvore, tem que plantar. Filhos tenho os dois, portanto, eu fiquei... E netos 6, não é? E netos 6, mas isso já tenho menos a ver. Fiquei muito satisfeita por causa disso. Mas não nos vai abandonar, ou seja, vai brindar-nos com uma obra brevemente ou daqui a algum tempo? Está já assim alguma coisa na calha? Eu gostaria, agora vou traduzir isto para inglês e publicar nos Estados Unidos, mas eu gostaria de contar histórias que não fossem minhas. Dizem que todos os livros, o primeiro é biográfico, para a gente... Vivências astrológicas. E gostaria de ir numa época em que a gente está tão noite, com coisas tão escuras, soturnas, e para ver medos, para termos noite, temos dia, temos sempre os dois lados. Eu gostava de fazer um livro dia, luz, está a ver? Com histórias de sucesso, com história de transformações pessoais, de desempregados que conseguiram fazer qualquer coisa, com histórias de esperança, está a ver? Percebo. Pronto, isso está... Portanto, ideias não lhe faltam. E isso era o que eu gostaria de fazer a seguir. Portanto, não focado em mim, eu a astróloga, a contar a história de outras pessoas. Claro, mas no fundo pôr as pessoas a falarem sobre si próprias. Exatamente, pôr as pessoas a falarem sobre si próprias, como é que viveram épocas de transformação em que tocaram no fundo e depois conseguiram começar a ver a luz ao fundo do túnel até que a conseguiram agarrar. E a Luísa, enquanto coordenadora e enquanto consultora astrológica dessas histórias. Sim, eu vou fazer as perguntas, a revisão e a relação da história com a parte astrológica. Isso era uma ideia que eu gostaria de pegar para o ar. Exatamente. Pronto. Então, olha, muito obrigada, muitas felicidades, parabéns pelo Diário de uma Astróloga. Já lemos, recomendamos e esperamos que... E pronto, está à venda nas livrarias ou podem encomendar online nos sítios de costume. Portanto, uma obra do grupo Círculo Leitores Bertrand, chancela ou marca Temas e Debates, exatamente. Luísa, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa nova. Sempre. Está quentinha. Sempre. Muito obrigada e muitas felicidades. Nós é que gostamos porque aprendemos muito. De si e da sua câmara. Obrigada. Muito boa tarde e muito obrigada por esta entrevista. Obrigada. Eu que agradeço.